Boa noite. Desculpa a cara de sono, mas eu já estava dormindo. E aí Deus me acorda. Quer que eu fale sobre uma história. A voz também está ruim, dor de garganta, mas vai ser o melhor que eu posso fazer. Vou contar uma história de como Deus fez uma coisa interessante. Só muito tempo atrás. Um tempo atrás a gente tinha um grupo. Esse grupo, ele crescia rápido. Os dons, carismas, poder de Deus, tudo acontecia. Baseado em simplesmente de querer estar com Deus. Mas a gente percebia que tem muita gente que tem dúvidas e precisa de direcionamento. E nós só tínhamos um padre, o Padre Lúcio, que não era muito bom nisso. Ótima pessoa, mas não era muito bom nessa coisa, né? Então a gente foi percebendo que Deus queria fazer isto, mas não sabíamos como. Montamos uma videoteca muito boa, sei lá quantos vídeos tinha, vídeos e cassetes, Dom Cipriano, Padre Jonas, Padre Eduardo Dobit, tinha sei lá quantos. E as pessoas cresciam. De repente a gente percebeu que não era suficiente. E aí a gente montou um posto de venda, digamos assim, de livros. Pegava os melhores livros para crescimento, para aprofundamento, e fizemos uma livraria e tanto. Muita coisa. Mas também não foi suficiente. E o grupo crescia. E o núcleo tinha uns 5. E aí a gente falou o seguinte: temos que organizar algum jeito de acompanhar estas pessoas, fazê-las terem crescimento, tirar dúvidas, né? Não que a gente seja o máximo, mas se não souber, a gente estuda, né? A gente procura, a gente pergunta, a gente reza. E aí, Deus nos orientou a montarmos cenáculos, mas um cenáculo diferente. Geralmente você faz um cenáculo para rezar o terço, né? Pensar em Nossa Senhora, mas não era bem isso que Deus queria. Era um grupo de aprofundamento e acompanhamento. A gente montou o primeiro, os que tinham mais caminhada. E vimos que aquele crescia muito e tinha muita gente que queria entrar naquele grupo, mas não dava para botar. Se você for acompanhar pessoas, você não consegue acompanhar muita gente. E aí Deus foi dando ideias, e desse grupo, cada um desse grupo inicial de 12, cada um deles chefiava, vamos chamar assim, um outro grupo de 12, com mais um, sempre 2 pessoas. Tinha ele, mais outros 10, 11, com mais um, chefiava esse grupo menor e ia dando para eles uma orientação, ia passando toda uma orientação que a gente tinha no primeiro grupo. Esse primeiro grupo passava para os outros que tinham, outros 10, 12, e assim foi. Tínhamos, depois de um certo tempo, uns 20 grupos, mais ou menos, ou algo parecido, já nem lembro mais. Mas eu sei que
era uma estrutura de comunidade que Deus montou sem que a gente percebesse, né? E esses grupos, subgrupos que estão sendo montados, a gente ia formando estas pessoas e incentivando elas a usarem os dons e carismas, a gente ia mais ou menos dizendo, fazendo um estudo bíblico, a gente ia, né, fazendo um pouco de tudo. E esses grupos depois tornaram-se os grupos de servos do grupo, que iam fazer, no fundo dirigiam o grupo principal, e tinha um que ajudava a dirigir outros grupos em outras paróquias, que ajudava a fazer retiros, que ajudava a fazer eventos, que ajudava. Ali se criou um ministério de música, ali se criou vários ministérios de cura, libertação, profecia, várias coisas foram acontecendo. Para que eu estou falando isso? Não sei. Mas acho que, de certa forma, a gente viveu um momento que foi muito importante, que Deus estava, no fundo, direcionando a gente. E a gente usava a direção que a gente ia percebendo de Padre Jonas, Padre, né, Dom Cipriano e outros assim, e que tudo acontecia. Teve um grupo, eu lembro de dois retiros que uma parte do pessoal foi. Um foi acho que Eduardo Dobbs. Eu acho que foi dele. Ele veio fazer o retiro e na hora não pôde. Aí a freira que estava comandando pegou a equipe lá e montou o retiro com o pessoal nosso lá. Foi engraçadíssimo. E o retiro foi, o padre mesmo, ele só podia falar uma ou duas vezes, o resto todo do retiro foi montado às pressas na hora com o pessoal, né? Eu lembro de um outro retiro também da Teresa Arruda, que a gente foi e de repente a equipe dela não pôde ir. Então só foi ela, tinha ela e mais duas. E quando ela reconheceu a gente, ela pediu ajuda e que a gente, em vez de participar do retiro como pessoas que iam receber as orações de cura, a gente ia ser da equipe dela de servos para fazer as orações. E eu sei que várias vezes depois ela usou a gente assim. Então Deus tem coisas fantásticas, né? Isso tudo a gente foi aprendendo. Para que eu estou falando isso? Eu acho que Deus está dizendo o seguinte: às vezes é muito difícil caminhar sozinho, é muito difícil. E Deus pode estar falando o seguinte: você tem um grupo, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10, pode ser 12, um grupo que está perto de você, que Deus providenciou. E esse grupo tem uma razão de ser. É para vocês caminharem juntos, uns dando suporte ao outro, sendo suporte, sendo viga, né? Sendo coluna, e um ajudando o outro ao crescimento individual, né? Trazendo informações, trazendo coisas que vocês param para ler, um lê um livro, outro lê outro, um está estudando mais a Bíblia, vai compartilhando todo esse conhecimento, um vai estudar doutrina, outro vai estudar tradição, outro vai estudar patrística. Então a gente vai aprendendo a ser suporte um do outro. Isso uma comunidade de vida faz, tá? É assim que é uma comunidade de vida. Você pode ser comunidade de vida, você pode ser comunidade de aliança, tem vários tipos, né? Mas no nível mais inicial que a gente tem mesmo, é uma comunidade de irmãos. E um vai ajudando o outro a crescer e a ficar firme. E depois a gente entende o porquê. São as melhores pessoas? Não. Mas são pessoas como você, que precisam e estão querendo
E são pessoas que Deus tocou. E cada uma delas é importante nesse chamado que Deus está fazendo. Então, se você reconhece esse grupo, essas pessoas, vai, abraça a obra. Porque primeiro é um chamado de Deus e segundo que é feito para você. Tá bom? Então, paz e bem.